O que começou como um sussurro nos corredores dos aflitos virou um burburinho impossível de ignorar, daqueles que inflamam torcida, conselheiros e até funcionários do clube. A ideia de Marcos Rocha desembarcar no Náutico ganhou corpo como uma narrativa que se espalha rápido, carregada de expectativa e emoção. A especulação é de que o lateral, conhecido pela regularidade, leitura de jogo e liderança silenciosa, estaria disposto a encarar um novo desafio, algo que mexe diretamente com a identidade do clube pernambucano. Quem acompanha o futebol sabe que esse tipo de rumor não nasce do nada, ele surge quando há conversas, sondagens e um cenário que parece se alinhar. Nos bastidores, comenta-se que o projeto apresentado teria agradado, principalmente pela promessa de protagonismo, algo que todo jogador experiente busca quando sente que ainda tem muito a entregar. A torcida, sempre atenta, já começa a imaginar como seria ver um nome desse peso vestindo a camisa alvirrubra, dando consistência à lateral e organizando o time desde trás, como um verdadeiro dono do setor. A narrativa ganha ainda mais força quando se analisa o momento do Náutico, que busca afirmação, respeito e um elenco capaz de impor personalidade em qualquer estádio. Marcos Rocha, mesmo atuando no Grêmio, carrega no currículo passagens por grandes clubes e decisões importantes, o que naturalmente eleva o patamar de qualquer discussão sobre reforços. O rumor aponta que o clube estaria apostando não apenas no atleta, mas na figura de liderança que ele representa dentro e fora de campo. Isso mexe com o imaginário coletivo, porque não se trata apenas de contratar um lateral, mas de trazer alguém que ajude a moldar o vestiário, a cobrar postura, a orientar os mais jovens. O discurso que circula é de que o projeto esportivo estaria focado em devolver ao Náutico um futebol competitivo e confiável, e para isso nomes experientes seriam fundamentais. A simples possibilidade desse movimento já faz o torcedor sonhar acordado, debatendo em mesas de bar e redes sociais como seria a nova cara do time. Outro ponto que alimenta essa especulação é a leitura de que Marcos Rocha poderia encontrar nos aflitos um ambiente perfeito para retomar protagonismo absoluto. Em clubes grandes, a concorrência é constante, muitas vezes, a rotação do elenco dilui a importância individual. No Náutico, segundo se comenta, a proposta seria clara, dando ao jogador a chave da lateral direita, liberdade para apoiar, organizar a saída de bola e ser referência técnica. Esse tipo de promessa costuma seduzir atletas que ainda se sentem em alto nível e querem provar isso semana após semana. O rumor também fala de uma identificação rápida com a torcida, algo que no Nordeste costuma acontecer quando o jogador demonstra entrega e respeito à camisa. A imagem de Marcos Rocha correndo, orientando, vibrando e sendo aplaudido nas arquibancadas é algo que já circula na cabeça de muitos torcedores, mesmo que tudo ainda esteja no campo das conversas e expectativas. Há quem diga que o interesse do Náutico não é recente, que observações vinham sendo feitas há algum tempo, esperando o momento certo para agir. No futebol, timing é tudo, e a sensação é de que esse seria o instante ideal para tentar um movimento ousado. A diretoria, segundo os rumores, estaria consciente do impacto midiático e esportivo de uma contratação assim, algo que poderia recolocar o clube em evidência nacional. Isso cria uma narrativa quase cinematográfica, em que um jogador rodado decide apostar em um projeto desafiador, movido mais por ambição esportiva do que por conforto. Para o torcedor, essa história tem todos os ingredientes de um enredo empolgante, daqueles que reacendem a paixão e a confiança em dias melhores. O fato de Marcos Rocha ainda ter vínculo com o Grêmio não freia a imaginação coletiva, pelo contrário, adiciona mais tempero à especulação. Fala-se em conversas respeitosas, em um possível acordo que beneficie todas as partes, algo comum no futebol moderno. A ideia de um desfecho amigável é reforçada por relatos de que o jogador manteria uma relação profissional sólida com o clube atual, o que facilitaria qualquer negociação. Esse tipo de detalhe, mesmo não confirmado, ajuda a sustentar o rumor, porque soa plausível e bem construído. Nos bastidores, a leitura é de que ninguém estaria forçando nada, mas sim aguardando o cenário se desenhar de forma natural. Enquanto nada é oficial, o torcedor do Náutico vive aquele misto de ansiedade e esperança que só o futebol proporciona. Cada notícia, cada comentário, cada fala atravessada vira combustível para novas teorias. A possibilidade de ver Marcos Rocha nos aflitos passa a simbolizar algo maior, uma mudança de mentalidade, um recado de que o clube quer mais.
Mesmo sendo apenas uma especulação, a história já cumpre um papel importante, reacendendo debates, mobilizando a torcida e colocando o Náutico no centro das atenções, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. A continuidade desse rumor traz camadas ainda mais profundas quando se observa o impacto simbólico que a chegada de Marcos Rocha poderia representar para o elenco do Náutico. Não é apenas uma questão técnica, mas de referência diária, de exemplo nos treinos, de postura em momentos de pressão. Fala-se que jogadores mais jovens viriam nele uma espécie de guia, alguém que já viveu contextos decisivos e sabe lidar com cobranças intensas. Essa leitura faz com que a especulação ganhe contornos quase estratégicos, como se a diretoria estivesse pensando além do campo, planejando um ambiente mais competitivo e maduro. A torcida, sempre sensível a esses sinais, interpreta o rumor como um indício de ambição, algo que vai além do discurso tradicional e se materializa em possíveis ações concretas. Outro detalhe que alimenta a conversa é o estilo de jogo de Marcos Rocha, que se encaixaria perfeitamente naquilo que muitos acreditam ser o caminho ideal para o Náutico. Um lateral que apoia com inteligência, que não se esconde do jogo e que entende o momento certo de avançar ou segurar. Isso gera debates apaixonados entre torcedores, que já começam a imaginar variações táticas, triangulações e jogadas ensaiadas partindo da lateral. Mesmo sem confirmação, o exercício da imaginação vira um passatempo coletivo, fortalecendo o vínculo emocional com o clube. Esse é o poder de um rumor bem construído, ele mobiliza, engaja e faz o torcedor se sentir parte do processo, como se estivesse acompanhando os bastidores de perto. Nos aflitos, comenta-se que a possível chegada do lateral seria vista como um divisor de águas, uma contratação que poderia elevar o nível de exigência interna. Jogadores que hoje ocupam a posição sentiriam naturalmente a concorrência aumentar, o que, na visão de muitos, só tende a melhorar o rendimento coletivo. Essa lógica é amplamente defendida por quem acredita que elencos fortes se constroem com disputas saudáveis e referências claras. Marcos Rocha, nesse cenário hipotético, seria mais do que um titular, seria um parâmetro. Esse tipo de especulação agrada ao torcedor que deseja ver o clube crescendo de forma estruturada, com decisões que apontem para o futuro. Há também o aspecto emocional do próprio jogador, algo que sempre entra em pauta nessas conversas. Fala-se que Marcos Rocha estaria em um momento da carreira em que busca desafios com significado, onde possa sentir-se importante e valorizado. O Náutico, com sua torcida apaixonada e história marcante, aparece nesse discurso como um palco perfeito para isso. A ideia de escrever um novo capítulo em um clube tradicional, ajudando a construir algo sólido, soa sedutora. Mesmo que nada esteja definido, essa narrativa cria empatia, faz com que o torcedor se coloque no lugar do atleta e enxergue sentido na possível escolha. O rumor também provoca reações fora do círculo alvirrubro, com outros torcedores e analistas comentando a ousadia do movimento. Alguns veem como uma jogada inteligente, outros como um risco calculado, mas quase todos reconhecem o impacto que teria. Essa repercussão externa reforça a sensação de que algo grande está sendo cogitado, mesmo que ainda esteja no campo das ideias. Para o Náutico, só o fato de ser associado a um nome como Marcos Rocha já traz visibilidade, algo valioso no cenário atual do futebol. Enquanto o desfecho não chega, a história segue sendo contada e recontada, ganhando novos detalhes a cada conversa. O torcedor aprende a conviver com essa espera, alimentando a esperança sem perder totalmente a cautela. No fundo, o rumor sobre Marcos Rocha nos aflitos se transforma em símbolo de um desejo coletivo, o desejo de ver o Náutico forte, respeitado e competitivo. Seja qual for o resultado final, essa especulação já deixa sua marca, mostrando como o futebol vai muito além das quatro linhas, vivendo intensamente no imaginário de quem ama o clube. À medida que o rumor continua ecoando, a história de Marcos Rocha no imaginário do torcedor do Náutico começa a ganhar contornos quase épicos, como se a simples possibilidade de sua chegada já estivesse transformando o ambiente ao redor do clube. Nos aflitos, comenta-se que o assunto domina conversas internas, não como uma certeza, mas como uma hipótese que inspira planejamento e reflexão. A presença de um jogador desse nível muda a forma como todos pensam o futuro imediato, desde a comissão técnica até os atletas que já fazem parte do elenco. A especulação cria um clima de expectativa contínua, daqueles que fazem o torcedor acordar e dormir pensando em como seria o time com uma liderança consolidada na lateral.
Essa sensação coletiva é alimentada pela ideia de que Marcos Rocha não chegaria apenas para cumprir tabela, mas para assumir responsabilidades, chamar o jogo para si e ser um ponto de equilíbrio em momentos de instabilidade. Mesmo sem confirmação, o rumor passa a funcionar como um catalisador de esperança, algo raro e poderoso no futebol. O discurso que circula entre os mais otimistas é de que uma contratação desse porte poderia abrir portas para outras movimentações importantes. Quando um nome respeitado aceita um projeto, outros jogadores passam a olhar com mais atenção e curiosidade. Esse efeito dominó é frequentemente citado em rodas de conversa, como se Marcos Rocha fosse a peça inicial de uma engrenagem maior. O Náutico, nesse cenário hipotético, deixaria de ser apenas um clube tradicional em reconstrução para se tornar um destino atraente para atletas que buscam competitividade e visibilidade. Essa leitura, ainda que baseada em especulação, mostra como o futebol moderno é influenciado por símbolos e sinais. Um único movimento pode alterar percepções, e é isso que empolga tanto o torcedor alvirrubro, que vê nesse rumor uma chance de reposicionar o clube no cenário nacional. Também se fala muito sobre o impacto direto nas arquibancadas, porque a torcida do Náutico é conhecida por responder rapidamente a gestos de ambição. A simples notícia de que Marcos Rocha poderia vestir a camisa do clube já desperta um sentimento de orgulho, como se o time estivesse sendo novamente respeitado no mercado. Essa reação emocional é fundamental para entender a força do rumor, que vai além da análise fria e entra no campo da identidade. O torcedor se reconhece nessas histórias de superação e aposta, e passa a se imaginar apoiando um time mais confiante, mais organizado e mais competitivo. Mesmo sem qualquer anúncio oficial, o clima de expectativa já altera o humor geral, tornando os dias mais leves e cheios de conversa sobre futebol. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Outro ponto que surge com frequência nas especulações é a relação entre Marcos Rocha e a pressão. Fala-se que ele seria o tipo de jogador capaz de absorver cobranças e transformá-las em desempenho, algo extremamente valorizado em clubes de massa. O Náutico, com sua história intensa e torcida exigente, precisa de atletas que não se escondam em momentos difíceis. Essa característica atribuída ao lateral reforça ainda mais a narrativa positiva em torno do possível acerto. O rumor ganha força porque faz sentido dentro da lógica emocional do clube, que busca alguém para assumir o protagonismo sem medo, mesmo quando o ambiente se torna pesado. Há ainda quem enxergue nessa história uma espécie de reencontro do Náutico com sua própria tradição de grandes laterais e jogadores identificados com a camisa. A memória coletiva do torcedor resgata nomes do passado e projeta Marcos Rocha como alguém que poderia, quem sabe, entrar para essa galeria simbólica. Essa construção não acontece da noite para o dia, mas começa exatamente assim, com rumores, expectativas e conversas apaixonadas. O futebol vive desses momentos de imaginação, em que o futuro parece aberto e cheio de possibilidades. O fato de o nome de Marcos Rocha estar associado a esse sonho já diz muito sobre o impacto da especulação. No fim das contas, a parte mais fascinante dessa história é perceber como um rumor pode movimentar tanto sentimento e reflexão. Mesmo sem qualquer definição, a possível chegada de Marcos Rocha ao Náutico já cumpre um papel importante, reacendendo debates, fortalecendo a esperança e fazendo o torcedor acreditar que dias mais ambiciosos podem estar por vir. A narrativa segue aberta, sem garantias, mas carregada de significado. E enquanto não há desfecho, o torcedor continua imaginando, comentando e sonhando, porque no futebol, às vezes, a expectativa é quase tão poderosa quanto a realidade. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.